Olá pessoal, meu nome é Rafael Mamed e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre dicionários. Os dicionários eles são uma estrutura de dados não ordenada em que os dados são armazenados sempre na forma chave-valor. E a gente consegue fazer uma associação dessa estrutura com o dicionário tradicional que a gente já conhece da seguinte forma. Da mesma maneira que existe a palavra e o significado, aqui vai existir a chave e o valor. E os dicionários também são muito bons, são muito rápidos para retornar o valor de uma chave que a gente já conhece. Então, eles possuem essa otimização. Um exemplo de utilização do dicionário é na inserção em um banco de dados, por exemplo, pois existem algumas bibliotecas que já possuem a implementação e conseguem, a partir do dicionário, fazer uma inserção no banco de dados. Então, você simplesmente passa o dicionário para a função de inserção e ele já faz a inserção no banco de dados para você. Então é uma forma facilitada, já que essa estrutura em si já possui a chave e o valor. Aqui no nosso curso de Python, vamos criar um novo arquivo com o nome de dicionários.py. A declaração literal de um dicionário é feita a partir do uso de chaves. Então a gente já viu que as listas são feitas a partir do uso de colchetes, as tuplas a partir do uso de parênteses e os dicionários a partir do uso de chaves. Então vamos declarar uma variável dic1 e passar para ela os elementos desse dicionário. Então os elementos sempre vão ter a seguinte forma: chave, valor. Vamos criar uma chave aqui com o nome de name e o correspondente valor, João, por exemplo. A gente consegue criar uma outra chave, endereço, rua 1, por exemplo. Fica mais fácil a visualização, vocês podem fazer da seguinte forma: imprimindo esse dic1 aqui na tela. Então vocês podem ver que ele fez a construção corretamente do dicionário. Os elementos são separados sempre por vírgula e seguido da chave tem dois pontos e o valor. Para mostrar um valor, a gente pode utilizar os operadores colchete e passar qual que é a chave que a gente deseja. Então aqui ele retorna João. A gente inclusive consegue simular uma espécie de lista a partir dos dicionários. Então vamos declarar um dic2 aqui e fazer a seguinte construção: 0, primeiro, 1, segundo. Então a gente consegue utilizar da função print aqui e ao passar a chave, vocês podem observar que é uma estrutura semelhante ao que a gente já utilizou, tanto nas tuplas quanto nas listas. Só que a diferença para as tuplas é que os dicionários podem ter seus valores e chaves modificadas e assim por diante. Então, imprimindo aqui, vocês podem observar que ele fez corretamente a construção e a impressão do valor dessa chave. A gente também consegue fazer a declaração de um dicionário com mais de um tipo de dado, porque aqui a gente declarou somente com tipo string e chaves iguais, e aqui também chaves iguais e dados iguais, mas é possível fazer a declaração de um dicionário com tipos diferentes. Vou declarar um dic3 aqui, vou declarar uma lista, 1, 2, 3, declarar uma tupla, 1, 2, 3, um outro elemento, colocar uma chave numérica e um boolean. Print dic3. Então vocês podem observar que ele fez a construção corretamente. Então a linguagem nos permite que tenha tipos de dados diferentes, tanto chaves diferentes quanto os valores. Uma outra forma também de criar um dicionário é a partir da função dict, que é uma espécie de construtor. Então a gente cria uma variável dic4 e em vez de passar literalmente o dicionário, a gente utiliza a função dict e a gente pode passar o dicionário para ela. Também é uma forma, mas isso aqui é uma forma redundante. Então só para vocês verem que é possível fazer a declaração de um dicionário assim. Então vocês podem observar que o resultado foi semelhante ao dic2, mas a forma que a gente fez isso foi diferente. Mas a parte mais interessante dessa função dict é que a gente consegue declarar um dicionário a partir do uso dos pairs. O que são os pairs? Os pairs são nada mais do que tuplas, mas com somente dois elementos. E assim, o primeiro elemento sempre vai ser identificado como a chave e o segundo como valor. Declarando dic5, a gente passa a função dict e agora a gente abre e fecha colchetes e passa qual que é os pairs que a gente deseja que a partir deles o dicionário seja construído. Então, vamos passar aqui a mesma estrutura. Então aqui vocês podem ver que é um pouco diferente a declaração. E aqui a gente não usou dois pontos, tem que ficar atento a isso.
porque aqui na verdade é uma tupla, então a forma de declaração de uma tupla é a partir do uso de vírgulas, e os pairs são separados por vírgula também. Termino o DIC 5, então vocês podem ver que o resultado foi semelhante, mas a forma de declaração foi diferente. Uma outra forma também de declarar um dicionário é a partir do método FromKeys, que a gente consegue declarar um dicionário com determinados valores iniciais, valores default. Vamos declarar um DIC 6 aqui, e a gente constrói um dicionário vazio, só para chamar esse método que é próprio dos dicionários. Então a gente passa o FromKeys, abre e fecha parênteses, e aqui o primeiro parâmetro que esse método recebe é um array, que possui as chaves na qual o dicionário vai ser construído. E o segundo parâmetro é o valor default, para que todas as chaves possuam esse valor inicial. Então a gente passa aqui o array, passa a chave 1, chave 2, assim por diante. Agora a gente passa o segundo parâmetro aqui, por exemplo, 10. Então se a gente imprimir esse DIC 6 aqui no console, a gente pode observar que ele criou o dicionário com as chaves chave 1, chave 2, e os valores foram 10. Então é possível fazer a declaração de um dicionário com valores default.